Jesus, bom e amado Mestre, nesse instante em que estamos reunidos em torno do Teu Evangelho de luz e de paz, nós queremos Te pedir as bênçãos espirituais para todos nós. As bênçãos espirituais para as pessoas que estão com o nome nos nossos cadernos de vibrações, tanto encarnados quanto desencarnados. Pedir para a humanidade toda que receba, Senhor, a Tua luz divina e o Teu pensamento de luz e de paz, para que a terra melhore cada dia mais. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade de estarmos reunidos aqui. Que as Tuas bênçãos se façam presente. Boa noite a todos. Mais uma vez, um grande prazer estarmos juntos aqui. É um momento, para mim, revigorante, é um momento onde eu me refaço, onde eu posso dizer que coloco a bateria para carregar e saio daqui renovada. Porque beber na fonte da água viva dos ensinamentos de Jesus tem essa finalidade. Faz com que a gente se sinta de verdade renovado, pronto para enfrentar os nossos desafios do dia a dia, né? E mais que isso, nos coloca em proximidade conosco mesmo. E o maior dos nossos desafios enquanto encarnados e até desencarnados é conseguir olhar para nós mesmos, né? Trabalhar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, tendo aí como mestre maior Jesus Cristo e trilhando os seus ensinamentos, né? Como eu disse, sendo encarnados ou desencarnados. E como tema de hoje, para iniciarmos a reflexão sobre, seria de muito bom grado que a gente já começasse ampliando a nossa visão. Como assim? Já tendo a noção da infinitude das nossas existências, da infinitude dos mundos criados por Deus, né? Porque Jesus foi muito claro quando ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Então, nós temos a consciência de que nesses milhões, zilhões, infinitas estrelas no universo, não existe vida apenas aqui. Nós já temos essa consciência, né? Então, para falarmos dessa nova era, temos a consciência, primeiramente, de muitos outros mundos. E mais que isso, da evolução constante da natureza, que se reflete nos mundos de maneira macro, que eu quero dizer no infinito, diversas moradas na casa do Pai, e de maneira micro, porque se olharmos para dentro do nosso corpo humano, né, se a gente der um zoom dentro do nosso corpo humano, nós vamos encontrar também uma infinitude, porque dentro de uma célula tem um núcleo, que tem outro, e assim vai, e a gente entra nesse micro. Essa visão é importante para que a gente entenda que tudo está em evolução, tudo está em transformação e o nosso planeta não fica fora disso. A nova era quer dizer a regeneração da humanidade, o crescimento da humanidade com relação à moral, à evolução espiritual, né? De maneira muito clara, no livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, na mensagem 131, ele traz um exemplo muito claro disso para nós. Ele nos diz que para que possamos ter a evolução espiritual que nós tanto almejamos, nós precisamos sim seguir o caminho do Cristo, as pegadas do nosso mestre maior. Inclusive, ele foi muito claro ao dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, que é
a conquista da nossa evolução moral, senão por mim. Ele não ditou religião, ele não ditou nada que não fosse seguir os seus passos. E o mestre muito bem exemplificou, encarnado no planeta Terra, como é que nós deveríamos viver, o que deveríamos fazer, como deveríamos fazer. Viver a lei do amor, vivenciar a lei do amor conforme ele mesmo o fez. E na mensagem 131 do livro Fonte Viva, ele nos mostra, Emmanuel nos mostra de maneira muito clara qual é o alimento que nós precisamos para caminharmos em busca da nossa evolução individual, que reverbera em toda a população da Terra. Porque devagar eu vou fazer a diferença no meu mundo, no meu pequeno mundo. Isso, depois eu saio para fora em uma comunidade. De repente eu já estou em sociedade fazendo algum movimento, mas isso parte de mim. Eu preciso querer fazer diferente. Eu preciso olhar para o meu irmão e colocar em prática o maior mandamento ditado por Jesus, que é fazer para o meu irmão aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. E dessa maneira, olhando para mim, trabalhando na minha existência, transformando o meu mundo, a gente consegue reverberar isso e de maneira grandiosa transformar sim toda a humanidade. E esse alimento para o espírito, que essa mensagem traz para nós, não é um alimento material, mas sim um alimento espiritual, que nesse momento todos nós estamos aqui em busca. Como eu disse no início, nós estamos aqui para beber da fonte da água viva e fazer a diferença na nossa existência, né? Então, o que é essa transição planetária? É a transformação da humanidade em um grau moral. A gente deixa de estar aqui no planeta de provas e expiações e passa a habitar um mundo de regeneração. Como assim? Essa escala evolutiva dos mundos foi desenvolvida didaticamente por Kardec com o auxílio dos bons espíritos. E ele nos mostra que após os mundos inferiores, primitivos, né, onde a nossa alma está lá, criada por Deus, simples e ignorante, mas a imagem e semelhança do Pai Celestial. Nesses mundos primitivos, os instintos tomam conta de nós, né? A gente age apenas por instinto. Às vezes a gente fala isso e pensa, nossa, mas eu conheço alguém que ainda faz assim. Ou então, nossa, eu me recordo das vezes em que eu continuo agindo por instinto. Porque é muito mais fácil a gente se retomar ao que a gente já foi do que ascendermos aquilo que queremos ser ainda. Porque o nosso contato com o celestial ainda foi muito pouco. Raras foram as vezes que nós pudemos ter um contato de verdade com aquilo que há de superior em nós, né? Através dos ensinamentos do Cristo, tendo uma ligação direta com o Pai Celestial. Isso é raro acontecer. Mas, na condição moral em que nós nos encontramos, dar vazão a esse instinto é mais fácil para nós, porque já vivemos por muito tempo nesses mundos primitivos, onde éramos apenas instintos. Hoje temos a consciência disso. E quando temos consciência de algo, nós já caminhamos 50% do caminho. Se nós temos essa consciência e sabemos que hoje estamos aqui habitando um mundo que nessa escala pedagógica desenvolvida por Allan Kardec, através dos bons espíritos, nós estamos no segundo mundo da escala evolutiva. Atrás de nós tem o mundo primitivo. Nós estamos aqui no mundo de prova e expiação, onde o mal sobrepõe o bem. A gente ainda dá muita vazão ao nosso instinto. É complicado contorná-lo, controlá-lo, mas nós já sabemos disso.
E sabemos que estamos vivendo um momento de transição planetária. O que é isso? A Terra passa de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, onde o bem vai sobrepor o mal. O mal ainda vai existir, mas em menor quantidade. Ok, até aí então entendi. Mas quando é que isso acontecerá? Não é um passe de mágica, como a maioria de nós imagina. A gente pensa, olha, já vem se falando aí em transição planetária, em uma nova era da humanidade. Mas como é que será que vai ser isso? Será que vai parar um disco voador aqui? Vai descer um extraterrestre e de repente ele faz num passe de mágica, David Copperfield, vamos lá. Ele vem, faz uma mágica e de repente o planeta se regenera. Está tudo diferente. Nós que até pouco tempo não respeitávamos a natureza, nem lembrava que existia o próximo, só sabia pensar em nós em primeiríssimo lugar, de repente tudo se transforma, num passe de mágica no dia X. Seria coerente pensar dessa forma? Não. Essa mudança, meus irmãos, ela já vem acontecendo vagarosamente há algum tempo. Mas como assim vagarosamente? A nossa evolução se dá de uma maneira muito lenta. Não existe uma coisa que se transforma da noite para o dia em algo melhor, sem demora, para que haja dedicação, esforço, trabalho em busca de conquistar esse ser humano novo e melhor. Dessa forma, nada de extraordinário vai acontecer, porque essa evolução já caminha lentamente e agora mais ainda. Nós sabemos que existe um tempo para que tudo ocorra na Terra, né? Existe um tempo para tudo debaixo do céu. Mas o tempo exato não nos é dado. Esse tempo nosso aqui, ó, cronometrado no relógio, nas estações do ano, né? Nos meses, isso nós não sabemos dizer. Mas nós temos a certeza, a espiritualidade maior já comunicou que essa transformação vem acontecendo há algum tempo e ainda mais nesse momento em que nós estamos. E o Evangelho nos traz claramente o que devemos seguir, o que devemos fazer para que a nova era de verdade chegue primeiro dentro de nós e assim abarque toda a humanidade e essa transformação planetária aconteça. Deus cuida de nós tão infinitamente bem que quando nós ainda estamos lá com a cabeça pequena, não entendemos muito, já saímos lá, né, do mundo primitivo, mas ainda caminhamos muito lentamente rumo ao progresso, Ele manda que seus mensageiros estejam próximos da humanidade, falando uma língua que todos nós, na medida da nossa condição moral, intelectual, possamos entender. Na época de Moisés, que como o Evangelho nos disse, os ensinamentos de Moisés está contido toda a essência do cristianismo. Moisés falava de um Deus que punia, de um Deus que castigava. Como assim? Depois vem Jesus e fala para nós de um Deus que é infinitamente amor. Depois vem a doutrina espírita e fala para nós da lei de ação e reação, baseada nos ensinamentos do Cristo. E por que Moisés falava de um Deus que punia, colocava temor, né, no ser humano ao falar de Deus? Porque era a única forma do povo daquela época compreender a superioridade de Deus, aceitar os seus ensinamentos. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, manda através de Moisés os 10 mandamentos. E extremamente apropriado para o pessoal daquela época, né? Então, de acordo com a nossa possibilidade de compreensão, de acordo com a nossa possibilidade de crescimento, é que Deus manda seus mensageiros de tempos em tempos
para que a gente possa aprender e construir em nós essa nova era, esse homem novo, para que a gente devagarinho consiga transformar toda a humanidade. Depois de Moisés, Jesus vem e vivencia essa moral evangélica cristã, né? O amor. E em seguida, concretizando uma promessa que Jesus nos fez, quando ele disse: eu vou, mas ficará com vocês um consolo. Jesus nos prometeu que não estaríamos sozinhos. Ele conhece as nossas debilidades, as nossas possibilidades, as nossas dificuldades e fraquezas em nos construirmos pessoas melhores. Homens no sentido de ser humano, né? Homens novos. E ele disse: calma, eu não estarei fisicamente aí, eternamente com vocês, mas vocês terão um consolo. E assim a gente descobre que, concretizando essa promessa de Jesus, a doutrina espírita é esse consolo que Jesus nos prometeu, né? E tendo essa consciência que essa transformação começa no micro, dentro de nós, cada um fazendo a sua parte e sendo amparados por este Consolador que Jesus nos prometeu, a doutrina espírita nos mostra como Moisés, lá no passado, mostrou os 10 mandamentos, e esse era a base, né, que a humanidade tinha para se transformar, para ser diferente. Hoje, a doutrina espírita traz para nós alguns princípios que são fundamentais para que a gente tenha ele, assim, muito bem compreendido e, através dele, fazer a nossa transformação, trabalhar em nós. E o primeiro princípio é da existência de Deus. Vejamos só, de fato não estamos sozinhos. Deus, que é imaterial, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, está aqui à nossa disposição. Essa inteligência suprema, né, como diz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: que é Deus? Ele nem pergunta quem, ele fala: que é Deus? A inteligência suprema, os Espíritos respondem: causa primária de todas as coisas. O nosso Pai Celestial, né? Então, essa inteligência suprema, inclusive Kardec também cita um comentário no capítulo 10 da Gênese, que ele possui providência para todas as suas criaturas. Eu quero fazer um adendo aqui de um exemplo que eu gosto muito de lembrar em momentos que a gente se sente só, desamparado, que a coisa está muito difícil, né? Eu gosto muito de recordar desse ensinamento aqui, que Deus, nosso Pai, possui providência para cada um de seus filhos. Deus nos criou únicos e exclusivos. Embora a gente veja tantas pessoas, a gente sabe que o planeta Terra tem bilhões de habitantes, somos seres humanos únicos. Ninguém tem uma córnea igual a de outro ser humano. Cada um tem a sua, do seu jeito. Ninguém tem a digital igual a do outro. Cada um tem a sua. E cientistas descobriram, não tão recente, mas também não há muito tempo, que a batida do nosso coração também é única, é exclusiva. O meu coração não bate igual ao de ninguém. Isso são características físicas, que a gente, se comparar à inteligência suprema de Deus, né, e o que Ele é capaz de fazer diferente no nosso espírito, fica pequeno, mas para nossa compreensão já é muita coisa. Então, que a gente se lembre disso. Somos filhos de Deus, seres únicos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e cada ser humano um diferente do outro. E Ele se importa demais conosco. Somos seus filhos.
O amor que se compara ao amor de Deus, mas um amor que para nós aqui encarnados é extremamente grande. É o maior, a gente pode dizer, que são o amor das mães pelos filhos. É para a gente ter uma ideia muito pequena, rasa, distante do amor de Deus por nós. Eu gosto muito de me lembrar disso, para que quando pensamentos de tristeza, de solidão, venham procurar a minha mente, eu possa colocar esse no lugar, me recordando que sim, eu sou alguém importante. Se eu não me lembro fisicamente aqui para ninguém, eu sei que sou filha de Deus, Ele me fez a sua imagem e semelhança e eu sou única. Jesus vem tão lindamente confirmar esse ensinamento, quando Ele diz que Ele é o bom pastor e que nenhuma das suas ovelhas se perderia. E tem uma imagem muito linda, que é Jesus no abismo, abaixado, pegando uma ovelhinha. Ele deixa todas as outras em segurança e vai buscar a que se desgarrou. Então, todas as ovelhas para o pastor, todas são importantes, sem distinção. E eu digo isso para confirmar esse princípio da existência de Deus e confirmar que cada um de nós temos uma supervisão individual. O meu caso nunca vai ser igual ao caso da minha irmã, nunca vai ser igual ao caso do senhor João, da dona Maria. Cada ser humano é único, com cada provação única. Por isso não tem jeito de nós dizermos, olha, se você fez isso nessa vida, vai vir sem o braço. Se você fez isso em outra, esse aí eu sei, esse aí vem sem as pernas. E assim a gente vai criando hipóteses que muitas vezes não passam de ideias, fantasiosas, porque cada caso é um caso, é tudo muito único para Deus, somos únicos, e o importante saber desse princípio é que ninguém está desamparado, nada está acontecendo conosco que não seja devido e necessário para esse nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução espiritual. E mais, muitas vezes a gente olha e pensa, meu Deus do céu, aquela pessoa ali não vai dar conta não, o sofrimento dela é grande demais, é muito sofrimento, ela não vai conseguir passar por aquilo não, que tormento, será que ela está castigada? Será que Deus castigou? O que será que essa mulher fez? A gente pensa isso, só que depois, essa é a visão estreita e limitada enquanto estamos encarnados. Após o desencarne, onde a nossa visão se amplia, nós temos noção de tudo, E de repente, a gente vê, ainda bem que aquilo aconteceu comigo, porque nesse momento, eu consegui evoluir através da dificuldade. Precisamos, e quando fazemos isso, a coisa muda de figura, o peso muda totalmente. Quando olhamos para as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas provas existenciais, como positivas. Mas espera aí, Aritana, como assim? Eu estou com uma doença terminal, eu vou olhar para isso como positivo? Como eu olho para a situação faz toda a diferença para nós. É uma doença terminal? Sim. Eu posso sentir dores físicas? Sim. Mas eu posso passar por tudo isso sem sofrimento. Quando eu busco encontrar algum aprendizado naquilo que está me acontecendo. E, gente, o ser humano, ele caminha em direção ao progresso, na construção da nova era dentro de si e depois da humanidade, ou pelo amor ou pela dor. Mas nós somos seres assim, teimosinhos, resistentes. Muitas vezes, pelo amor, a gente nem dá valor. Mas pela dor não tem jeito, a gente tem que caminhar. E assim a gente faz. E agora eu quero dar um exemplo disso também, num romance que eu acho que muita gente aqui já deve ter lido, há 2000 anos, de Emmanuel. Se não leram, vale a pena ler. Quantos ensinamentos profundos nesta obra, há 2000 anos. É uma prova dessa supervisão individual, tá? Emmanuel, nessa época, era senador romano e se chamava Públio Lentulus. E devido ao seu passado, que em sonho foi-lhe revelado que ele era a encarnação do seu bisavô. E Públio Súria, ele se chamou quando quando era o bisavô. Públio Súria e depois Públio Lentulus.
E lá no passado, quem não concordasse com as ideias dele, ele simplesmente mandava matar. Só que antes de matar, ele ainda queimava os olhos das pessoas, sabe? Ah, você não concorda com o meu partido político, com as minhas ideias políticas, com a minha administração, está fazendo revolução, vamos dar um fim nisso. Matava e muitas vezes cegava as pessoas. Sem contar outras tantas maldades. E quando Públio vê isso, ele fica chocado. E Deus, meus irmãos, é tão infinitamente maravilhoso, que mesmo nós estando subsidiados à lei de ação e reação, quer dizer, tudo que eu planto eu vou colher, Deus ainda ameniza a nossa colheita. Porque Ele sabe que se nós fôssemos colher exatamente da maneira que nós plantamos, a gente não ia dar conta. Olha só. E assim, nesse exemplo de Públio, olha o que aconteceu. A espiritualidade maior, conversando com ele em sonho, após ele relembrar a sua última existência, diz para ele assim: você vai ter duas chances. Você pode fazer de duas formas. A primeira é, após ter tido essa consciência, você mudar seus hábitos. Mudar seus hábitos, começar a ter novos pensamentos e, consequentemente, novas atitudes. Se você, Públio, começa a fazer diferente agora, você vai colher, você vai ter muita coisa amarga no caminho da sua vida, mas você vai ser capaz de conseguir resgatar seus erros do passado. Deu essa oportunidade para ele. E agora você vai ter mais uma. Vejam só, a gente tem diversas oportunidades. Por quê? Porque Deus nos fez para o progresso. Tudo que for possível, Ele vai colocar no nosso caminho para que a gente aproveite e construa esse progresso para a humanidade, primeiro em nós, para depois reverberar fora. E assim, a segunda opção de Públio qual era? Públio, você agora vai ter um encontro nessa sua existência enquanto senador de Roma, que simplesmente vai alavancar o seu progresso espiritual de uma maneira que você não acredita. Você vai ter um encontro com o co-criador do nosso planeta, com o nosso mestre maior. Você vai ter um encontro com Jesus. E se você, olha isso, gente, que bênção, né? E se você souber aproveitar esse encontro com o mestre, como um aluno sabe aproveitar um encontro com um professor, como um paciente sabe aproveitar o encontro com um médico, você vai caminhar tão rápido na sua transformação moral que você não vai apenas tocar a sua existência, mas tantas outras. Só que tem uma coisa: Deus nos proporciona tudo isso. E muitas vezes a gente até tem esse encontro em sonho com os nossos mentores espirituais, mas a gente não lembra. A providência divina dá uma escondidinha nisso, no nosso cérebro, para que a gente decida sozinho qual caminho eu vou escolher. E assim, meus irmãos, infelizmente eu tenho que dar uma má notícia. Públio não resolveu mudar os seus hábitos, que era a primeira opção, e nem muito menos após o encontro com o mestre dos mestres, ele resolveu se transformar. E assim, ele teve e sofreu duras penas nessa existência. Lembrei de algumas aqui agora, chega e me deu um arrepião. Não vou dar spoiler, quem não leu vai ter que ler o livro há 2000 anos. Inclusive tem ele em áudio, tá? Para quem não quer sentar e ler, pode pegar o áudio também, eu vim indo para o trabalho, né? Eu vim no carro, eu vim em casa arrumando casa, cozinhando. É uma ótima companhia, eu posso garantir. E dessa forma, então, o Cristo, o nosso Pai Celestial, nos dá caminhos, nos dá possibilidades, através deste princípio da existência de Deus e de que nós somos seres únicos e exclusivos. Mas a escolha é toda nossa. Se eu vou querer escolher a transformação moral ou não, tá tudo certo. Mas quem tem que dar o primeiro passo somos nós. E também posso continuar não fazendo nada, né? E
caminhando lentamente rumo ao progresso. Um outro exemplo muito interessante está num dos livros de André Luiz, nesse momento eu não me recordo exatamente qual. Mas ele teve um contato com algumas também, ele foi levado para um lugar específico, isso desencarnado, não foi um sonho, ele estava desencarnado. E lá foi mostrado para ele algumas encarnações, não muitas, algumas atuações dele enquanto encarnado. E chegou um ponto, e isso não era uma coisa muito profunda, não seria assim, longas apresentações, ele não consegue ver mais nada, ele pede para parar. E naquele momento, ele entra em contato com a própria verdade do ser humano imortal. Porque enquanto encarnados, nós estamos aqui e temos dificuldade em olhar para nós mesmos. Veja só, com a visão estreita e limitada da encarnação, nós já temos dificuldade de olhar para nós. Eu me lembro bem uma época que eu trabalhei num consultório de psicologia. E assim que eu cheguei, era para ser secretária de alguns psicólogos. A proprietária da clínica, quem administrava, me chamou para conversar, para me orientar, né, o que eu devia, não devia fazer. E a primeira coisa que ela me disse foi: aqui todos os pacientes devem ser recebidos com muito respeito e admiração. Porque para se fazer terapia, o ser humano tem que ser muito forte. Porque ele entra em contato com as suas próprias verdades. Muitas coisas que ao longo do tempo, e nós, né, sabemos ao longo de tantas existências, nós fomos colocando debaixo do tapete, a gente não queria olhar para aquilo, porque mexer naquela verdade dói demais. E foi isso que aconteceu com o André Luiz. Quando ele viu algumas de suas encarnações, ele sentiu uma dor muito grande. E aí ele pediu para parar. Ao entrar em contato com isso, e, na verdade, ele foi lembrando de fatos essenciais para que ele caísse em si e observasse há quanto tempo ele vinha caindo nos mesmos erros. É bom pensar que Deus é eterno, nós temos a eternidade pela frente, né? Porque se a gente for calcular baseado no nosso tempo, a gente se perde. Porque nós não sabemos ao certo quantas encarnações nós já tivemos, mas foram muitas. E ainda estamos no segundo planeta na escala evolutiva. Então, a gente tem muito para caminhar. Aí outros podem dizer: mas para que pressa se a gente tem eternidade, né? Claro, a opção é sua. Se você quer ficar um tempão aqui ralando, aqui num planeta onde a camada de ozônio já se foi, nós estamos morrendo de calor, a água está acabando, briga, o homem desumano, né? Que não pode nem ser digno de ser chamado ser humano. Porque os animais fazem o papel de animal, mas o ser humano faz o papel de humano. Se você escolhe ficar aqui por mais tempo, tudo bem, a eternidade pela frente, você vai vivendo onde quer. Por isso, nós precisamos eleger as nossas escolhas. Porque se a gente pensa numa nova era, a gente pensa em transformação, nós pensamos em regeneração. E o processo de mudança começa através de mudarmos os nossos pensamentos, de mudarmos as nossas escolhas, principalmente. E olha que nós... Falta quanto tempo, por favor? Tô quase para o final. Falta um pouquinho para chegar no final. A gente precisa mudar o que a gente escolhe. A gente vem repetindo tantas existências no planeta Terra porque nós ficamos repetindo as nossas escolhas. Sabe por quê? Vou contar para vocês. Porque nós gostamos do que é primitivo. Nós gostamos daquilo que não nos eleva. Porque foi lá que nós vivemos muito tempo. Mas a gente precisa aprimorar o nosso gosto. Assim, escolhendo diferente, fazendo diferente. No começo não é fácil. Se eu sempre escrevi com a mão direita, quebro o braço, preciso aprender com a esquerda, vai ser difícil. Minha letra vai sair muito feia no começo, ninguém vai entender nada, mas se eu treinar um pouquinho, logo, se brincar, eu estou escrevendo melhor com a esquerda do que com a direita. A gente precisa trabalhar as nossas escolhas. O que eu estou escolhendo hoje, que contribui para que a nova era aconteça. O que eu estou escolhendo hoje, que contribui para o progresso individual e social da humanidade.
Precisamos fazer essas reflexões. E o Livro dos Espíritos traz para nós dois princípios também bastante importantes. Quem estuda direito tem essas manias de princípio, norma, lei. Por quê? O princípio, ele é uma força muito grande. Então, se existe um princípio, tudo tem que decorrer a partir daquilo. Você não pode fazer diferente. E olha só, o Livro dos Espíritos traz para nós o princípio da solidariedade da existência. Todas as nossas existências estão interligadas. Viu quando André Luiz foi rever suas encarnações? Viu quando Públio Lentulus também teve esse contato com a última encarnação? Então, solidariedade das existências. As nossas existências estão colaborando uma com as outras para o nosso progresso. Aí o que acontece? O Haroldo Dutra Dias, ele deu um exemplo, é um palestrante espírita muito conceituado, juiz em Minas Gerais, né? E quem nunca ouviu palestra dele, se quiser ouvir, vai gostar demais. Em uma das palestras dele, onde ele falava desse tema, ele deu um exemplo muito bom com relação a essa solidariedade das existências. Ele disse que encontrou um amigo que ele não via há muito tempo e demorou para reconhecer esse amigo, mas o amigo o reconheceu. Eu sou fulano, porque mineiro é como goiano. Eu sou fulano, filho de Cicrano, sobrinho de Beltrano, tá lembrado? E aí você vai lembrando, né? Aí o Haroldo brinca com ele assim, nossa, que mundo pequeno, hein? Aí ele, não, pequeno não, mal distribuído. Aí o Haroldo, como assim mal distribuído? Não importa onde nós vamos, não importa onde estejamos, nós sempre vamos esbarrar nas mesmas pessoas e nas mesmas situações, para que a gente possa aprender com elas e evoluir. E o ser humano é cabecinha dura. Tem família, e isso está relatado numa outra obra, num outro romance, muito profundo, também ditado por Emmanuel, que é Renúncia. Lá existe uma família onde um espírito muito evoluído, que já estava ocupando os planos celestes, não precisava mais reencarnar, que é Alcione. Uns dizem Alcione, outra Alcione, eu falo Alcione. Ela não precisava mais reencarnar no planeta Terra. Mas como missão, ela pede, ela roga encarecidamente que Deus conceda a ela a possibilidade de reencarnar no planeta Terra para ajudar uma família que há 1.500 anos, diversas encarnações, não conseguia sair do lugar. Veja bem, um núcleo familiar que reencarnava com as mesmas pessoas, passavam pelas mesmas situações e eles faziam as mesmas escolhas. E olha que o Cristo já tinha dito, antes disso, Pedro, joga a rede do outro lado. O que o Cristo quis dizer com isso? Pedro passa a noite toda tentando pescar, precisava levantar um dinheiro no outro dia para pagar o imposto, senão ia ser preso. E desesperado, passa a noite toda tentando pescar. E tenta, e puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga a rede. O dia amanhecendo, vem chegando Jesus e Pedro, desesperado, fala: mestre, eu não consegui nada, vou ser preso. Passei a noite inteira tentando e não consegui. E aí Jesus fala: Pedro, joga a rede do outro lado, meu filho. Ele foi, jogou a rede do outro lado. Gente, veio tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que o barco quase afundou. Todos os apóstolos vieram para ajudar. E ele fez muito mais do que ele precisava. Quantas vezes nós fazemos isso? Quase nunca. Essa família, 1.500 anos encarnando junto, fazendo as mesmas escolhas, jogando a rede do mesmo lado, do mesmo lado, do mesmo lado. Esse espírito de luz que nem precisava vir aqui, mas por missão, amor infinito, encarna no planeta Terra e para falar para eles aqui, para eles olharem materialmente, enxergar e acreditar. Meus queridos, joguem a rede do outro lado. O que significa isso, gente? Fazer escolhas diferentes. A gente continua fazendo as mesmas escolhas, querendo resultado diferente. Einstein chamou isso de insanidade, loucura. Né? Então, a existência física, ela é pedagógica. A gente sabe que nós estamos aqui vivendo um script.
E um outro exercício muito bom é quando a gente tem consciência disso e fala assim, peraí, o que está acontecendo na minha vida? Deixa eu dar uma sentadinha aqui como plateia e ver de longe o que está acontecendo na minha vida. Isso é um exercício excelente, porque você sai do turbilhão, dá uma observada e vai conseguir ver coisas que lá no turbilhão a gente não consegue ver. Por que é tão fácil dar um conselho? Porque a gente está vendo de fora, né, o problema do outro. E é óbvio que resolver o do outro é mais fácil que resolver o da gente, né? Mas, de fora, a gente vê melhor. E a gente pode distanciar. Desse modo, então, como a gente está sempre com as mesmas pessoas, nas mesmas situações, e resgatando o nosso passado, Chico também dá um exemplo muito interessante para nós. Porque a primeira coisa que faz, quando acontece alguma coisa, é se vitimar, né? Ah, mas eu não acredito que acontecesse comigo. De novo, não é possível. Aqueles casos em São Paulo que a gente vê que um mercado, uma padaria, um comércio, ele é assaltado várias vezes, né? Aí a gente olha aquilo e pensa, meu Deus, e quem passou por aquilo então? Quantas vezes isso já me aconteceu? E aí Chico conta uma historinha assim. Um senhor que era contador, tinha um escritório de contabilidade em Uberaba, certa vez foi assaltado. E além de roubarem todos os equipamentos que tinha no escritório, eles ainda quebraram tudo, destruíram, vandalismo. E ele ficou muito triste. À noite ele foi para o centro, chegou lá acabrunhado, né? Chico pegou, ficou assim, né? Que ele não era assim. Que tristeza é essa, meu irmão? Chegou, ele nem falou nada. Abraçou, aí Chico deu aquele abraço acolhedor, carinhoso. Ficou um pouquinho, depois saiu e disse para ele, oh, meu irmão, como é bom devolver. Alegre esse seu coração. Tá vendo, gente? Ninguém é roubado. Não existe bala perdida, existe pessoa encontrada. Nós acreditamos na lei de ação e reação. Nós acreditamos nos princípios que a doutrina espírita nos traz, que tem um Deus soberanamente bom e justo, que está administrando tudo. Desde aquela formiguinha aparentemente tão pequena e desnecessária, até esse homem, ser humano, inteligente, cheio de sentimento, que ainda faz escolhas tão erradas, para si, afetando os outros, né? Então, esse processo de reestruturação do nosso progresso espiritual, infelizmente, se dá muito mais por processos trágicos, difíceis, do que por aquelas coisas boas que acontecem, né? Num dia de sol, num domingo. Então, nós precisamos olhar para esses nossos desafios com outros olhos, sabendo que aquilo que nos parece ser tão negativo, tão difícil, tão problemático, é a chave para o nosso crescimento. Não olhar tudo como tão difícil, mas tirar aprendizado de tudo aquilo que nos acontece. Nos perguntar sempre com consciência, o que eu posso aprender com isso? Porque dessa forma, a gente traz a consciência que a Terra está sob a intervenção divina. Ainda mais nesse momento de transformação, da chegada da nova era. Ninguém está aqui desamparado, sozinho, correndo louco, sem saber para onde, não. Tudo tem um roteiro, tudo tem um script, e está tudo acontecendo da melhor maneira que tem que acontecer para o nosso crescimento. Nós precisamos lembrar disso. A gente não pode esquecer. E aí, para finalizar, como que isso vai acontecer? Conta para mim, então. Já sei que a nova era está chegando, e essa nova era diz respeito à evolução espiritual do nosso planeta. Ele sai de um patamar e evolui um pouquinho. Que eu preciso contribuir com isso através de fazer novas escolhas. Mas me explica como vai acontecer. Gente, não vai acontecer nada extraordinário. A espiritualidade é bem clara. Não vai acontecer nada que viole nenhuma lei natural. Não vai acontecer, como eu disse, né, um ET, um extraterrestre vai chegar aqui, vai apontar uma varinha mágica e tudo vai mudar de repente. Não. Vai acontecer simplesmente, sabe com o quê?
com muito velório e muito nascimento. Como assim? Para dar certo, vai ter que tirar muita gente e colocar muita gente aqui no planeta. Porque Deus sabe do que a gente precisa. Então Ele vai mandar muito espírito aqui, que já está na nossa frente, espiritualmente, moralmente falando, para que dê em nós um empurrão. E aquele que não condiz com essa vibração nova do planeta, infelizmente aqui não vai ficar. Cristo disse em um dos seus ensinamentos que os mansos herdariam a terra. Será que ele estava querendo dizer isso? Os mansos herdarão a terra que irá progredir. E se o meu coração for manso, se eu tiver amor no meu coração, se eu trabalhar todos os dias para fazer novas escolhas, tendo uma consciência, gente, muito séria, muito importante, que a nossa transformação não se dá também da noite para o dia. Nada acontece assim, num passe de mágica. Há que se ter dedicação, zelo, cuidado, muita atenção e, acima de tudo, muita vontade. Vontade firme no bem, para construir esse homem novo e melhor em nós. Então, quando Cristo disse isso, no meu entendimento raso, pequeno, eu creio que ele já estava dizendo disso aí, ó. A terra vai evoluir, muitas pessoas hão de desencarnar, a sua condição moral, que é a energia que nós emanamos, porque não são os opostos que se atraem, são os iguais. Não, a energia das pessoas não vai condizer mais, não vai se equiparar, não vai ser igual. A pessoa não vai suportar a energia da terra. E sendo assim, ela vai ser direcionada para outras moradas, que não será o mundo de regeneração. Então, com alguns velórios e com alguns nascimentos, a gente vai conseguir fazer essa transformação moral que o nosso planeta precisa, né? Para que essa evolução espiritual aconteça. E, acima de tudo, sem segredo algum, colocar, é claro, o amor para que ele possa direcionar as nossas escolhas. E, a partir de hoje, nos interrogar, não gastar energia vital, não gastar tempo com o outro. Pensar em nós. E quando fizermos as nossas escolhas, perguntar para nós, por que eu estou escolhendo isso? O que me leva a escolher isso? Sem angústia, sem pressa, sem aquele chicotinho, né? Do autoflagelamento, da autopunição. Vai a vida inteira no centro e até agora não aluiu. A gente tem isso. Ou então, para falar do outro, né? Sem avaliações dos outros, avaliando a nós mesmos com amor, com aquele amor que a gente olha para um ente muito querido, como as mães olham para os filhos, quem é mãe, mas olhando para nós como o ser mais importante que nós devemos cuidar, zelar e nos conscientizar disso a cada dia, colocando na frente o amor ensinado pelo Cristo, para que nós possamos transformar as possibilidades de fazermos as nossas escolhas. E assim, com certeza, através dessa nossa luta, né, dessa nossa batalha, nessa construção do homem novo e melhor, a gente com certeza chegaremos juntos ao Cristo, porque isso já está determinado. Um dia, todos nós seremos anjos, só depende das nossas escolhas. Uma boa noite a todos e muito obrigada por essa oportunidade bendita. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer por mais esse dia aqui, mais esse dia de reflexão, de aprendizado. Obrigado, Pai. Obrigado pela palestrante da noite de hoje. E que nós possamos, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, buscar a nossa melhoria, fazer a nossa parte para essa nova era. Buscando, acima de tudo, colocar o amor em nossos corações e seguir os exemplos de Cristo. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado.